hoje a resenha do conto Os Originais e as Imitações, escrito por Rubem Fonseca, aqui da sua coletânea Carne Crua, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Sou uma mulher de... não vou dizer a minha idade. Nós mulheres nunca fazemos isso. Pintamos o cabelo, fazemos regime para não ficarmos gordas e barrigudas, frequentamos academias de ginástica. Assim começa Os Originais e as Imitações, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história desta protagonista aqui, uma mulher que, vamos combinar, né? Ela não se sente exatamente a mais bonita do planeta. Assim, ela se considera um pouco feia. Na verdade, como ela faz academia, né? Depois, ao longo da história, a gente percebe que ela tem uns quilinhos a mais, digamos assim. Inclusive, sua melhor amiga, a Ivete, a chama de bucho. Mas isso não é problema, afinal de contas, ela tem um namorado, Pedro. Ela, a protagonista aqui da história, que a gente não fica sabendo o nome dela durante toda a narrativa, trabalha numa galeria de arte. Ela vende originais e também vende imitações. Vai por aí, né? Então, o nome aqui dessa história. Bom, a questão é que é basicamente isso. Ela é uma mulher que não está tão bem assim na sua autoestima, mas, pelo menos, tem um homem para chamar de seu. Quer dizer, será que tem mesmo? Dá para duvidar um pouquinho, mas eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui. Fazer o quê? É a vida. Minha avaliação do texto. Bom, uma coisa que a gente percebe logo de cara, assim que começa a leitura, é que é pela segunda vez, e somente pela segunda vez, em toda essa coletânea aqui de contos, historietas de Rubem Fonseca, temos uma protagonista feminina. Pois é, somente numa outra ocasião é que isso aconteceu. Realmente parece que Rubem Fonseca prefere os personagens mais masculinos, homens. Mesmo porque, vamos combinar, né? Dá para perceber assim nas entrelinhas do escritor que ele, digamos, ele fala um pouquinho mal das mulheres em muitas das ocasiões por aqui. De novo, é preciso deixar bem claro, né? Não podemos afirmar que isso é uma opinião do autor, mas dos seus personagens. Essa coisa, né? Às vezes até mal dizer uma mulher, ou não confiar muito dela, ou considerar apenas que são um bando de loucas. Vai por aí mais ou menos o pensamento dos personagens aqui do autor. Necessariamente a gente não pode associar uma coisa com a outra, só porque os personagens são quase, não diria que são machistas, para falar a verdade, mas se tendem a isso, não quer dizer que o autor necessariamente também é. Muito pelo contrário, pode estar fazendo apenas uma crítica justamente aos homens machistas. E vamos ficar combinado então por aí. Mas o que vale então é que sim, mais uma história onde uma protagonista é a mulher, definitivamente, e temos, claro, os anseios femininos também. Na outra ocasião, da outra história, que agora não me recordo qual foi o nome, mas eu vou deixar aqui em cima o link para você conferir o que eu falei a respeito também da outra protagonista feminina aqui nessa Carne Crua, coletânea de contos. Nós temos que, também naquela oportunidade, existia o assédio para com elas, com as mulheres, que eu quero dizer. E aqui temos, claro, também uma percepção também feminina, justamente por causa dessa questão do corpo, da perfeição, né? Dessa necessidade das mulheres precisarem estar aparentemente, digamos, disponível de maneira estética para a sociedade. Mas no fundo, tudo isso, embora não digam que a mulher vive, né, uma coisa da ditadura, da beleza, no fundo, sabemos que são elas que vão atrás disso. O homem, na verdade, até não se importa muito com isso. Pode, num primeiro momento, até precisar uma boa aparência, estampa, para talvez começar a se interessar. Mas depois, ele já está realmente afim de ficar com uma referida mulher, ele vai procurar outras coisas. Claro, o pensamento dela, o comportamento dela, a beleza em si, no fundo, começa a passar um pouco batido ao homem. Mas de qualquer forma, nesse conto aqui, nós temos exatamente essas questões. E essa coisa aí dos originais, imitações, começa num certo momento apenas por isso. Que na verdade, então, esse padrão de beleza que as mulheres precisam alcançar, e mais elas que vão atrás disso, tá, uma questão de realmente ser uma imitação do original, porque no fundo uma mulher pode ser originalmente feia.
um bucho como a protagonista aqui dessa história. Ou seja, se ela procura então um padrão de beleza, vai malhar muito lá na academia, ela está se fazendo como uma imitação de uma mulher bonita, uma mulher perfeita, uma mulher que vai ser mais desejada pelos homens. Ela própria, então, a protagonista, está muito por esse caminho aí. Uma questão interessante que a gente pode pensar a respeito dessa história, mas, lembrando de novo, uma questão que não está exposta necessariamente no texto de maneira clara. A gente precisa refletir sobre isso depois que termina a leitura. Aí sim, nós vamos procurando o que esse texto quis dizer. Vamos cavucar um pouquinho, procurar nas entrelinhas, talvez cheguemos a uma conclusão um pouco parecida com isso. Claro, pode ser apenas viagem da minha cabeça, pode ser que o Rubem Fonseca nunca quis dizer nada disso a respeito aqui desse personagem, mas que cabe, cabe. A graça de ser um leitor de obra alheia. A gente começa a atribuir também interpretações que às vezes ele mesmo não pensou. Claro que quando a gente não desvirtua o que ele pensou de fato. O que eu disse, necessariamente os homens das histórias do autor não são machistas, mas ele efetivamente não prega o machismo. Mas de novo, voltando ao tema que aqui é a questão das mulheres. Bom, na verdade, eu comentei ali na abertura do vídeo que pode ser que esse namoro que a protagonista tem com o tal do Pedro não vá muito para frente, porque literalmente um pequeno spoiler que eu posso dar para vocês é que ele começa a passar a perna nela. Lembrando onde ela trabalha, uma galeria de arte que vende originais e imitações. É por aí que o barco vai andando. E a história poderia até ficar mais interessante. Só que, como é uma historieta aqui, mais uma vez do autor, a história logo acaba e finda, meio que abruptamente. Mas, mesmo assim, nós temos as considerações de outras coisas de originais frente às imitações. Isso tem a ver com que ela conta um caso, a protagonista aqui da história, que ela já foi, digamos assim, passada para trás por um certo motivo. E ele se repete mais uma vez aqui nesta nova constituição da vida dela com o seu namoro com Pedro. E dentro disso também há uma outra imitação também muito curiosa, as particularidades exatamente do Pedro, suas preferências. Quando você lê, você vai descobrir também do que eu estou querendo dizer, mas as questões da imitação e dos seus originais. Bom, mas no fundo, então essa narrativa acaba terminando de maneira repentina e fica por isso mesmo. E sim, podemos ficar com aquela sensação de só isso, Rubem Fonseca? Mais uma vez, você não tinha muito a entregar para a gente, pelo menos de maneira clara, explícita. É preciso parar, sentar, refletir, tentar achar, cavucar um motivo mais valoroso para o seu conto? Às vezes a gente consegue. Sim, às vezes a gente consegue. Nesse texto aqui, sim, a gente consegue encontrar um conteúdo. Em outras histórias que a gente já viu aqui na coletânea, quando a gente termina de fazer a leitura do conto, a gente fala, não tem o que cavucar aqui, não dá para achar um tesouro aqui no meio dessas linhas. Porque quase não há mesmo, é tão fiapo de história, é tão vago a ideia central, e do que foi apresentado, poucas possibilidades de conexões ou pontas soltas, que realmente você não consegue extrair nada dele. Mas, num texto como esse, aí sim dá para dizer que o Fonseca apresenta algo interessante, mesmo, por exemplo, num protagonista que ele não costuma usar exatamente a persona feminina. Coisa, por exemplo, completamente diferente, né, do Machado, que valoriza bastante as mulheres em suas histórias, como elas são fortes e poderosas. No caso do Rubem Fonseca, mais ou menos elas são mais um fruto do desejo do homem. De novo, questões de machismo, mas não necessariamente precisa ser um reflexo do autor. Enfim, essa história aqui tem bastante consistência, superior a muitas das outras que a gente viu mais recentemente. Estava uma sequência até bem fraquinha aqui, o final dessa coletânea. Estava realmente ficando decepcionado com tudo o que havia por aqui. Aliás, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui qual foi o título lá da outra história, onde havia uma mulher protagonista. Aquela que tinha uma confecção, né? Qual que era? Realmente eu não consigo lembrar. Exatamente, é mulheres, aliás, homens e mulheres. Pois é, então dá para fazer assim outra conexão entre as duas boas histórias. Eu considerei aquela outra história onde a protagonista também era feminina uma boa narrativa. Então
Então dá para perceber sim que quando o Rubem Fonseca ele cai mais nessas questões de fazer uma certa, não só comparação entre homens e mulheres, na verdade ele faz uma certa reflexão sobre o que é o ato de ser cada uma dessas personas e entre si também, né, representando, entre uma mulher representar o homem representar a mulher, também dentro de uma sociedade. Questão de tudo ser o que não é às vezes. Aquelas coisas de comportamento de manada. Necessariamente às vezes você não precisa ser um homem machista, mas digamos que tudo se caminha a isso. Coisa que a gente viu bastante lá na primeira história. Necessariamente parece que é uma coisa gratuita que acontece com aquela outra protagonista. E o que acontece aqui com essa também, digamos que também tem um certo clichê também, meio da sociedade, de traições e por aí vai, sem querer dar spoiler exatamente aqui dessa história. Mas, aliás, essa história aqui no geral é até mais consistente, tem mais linhas interessantes do que a outra, a primeira, que também falava sobre essa relação de homens e mulheres. Enfim, para esta daqui, os originais e as imitações, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo a mesma nota que para a outra, 3,5 asteriscos. Um texto muito interessante, se você depois parar para pensar no que ele talvez queira dizer. Bom, mas como eu disse, é com Machado de Assis, aqui nessa coletânea Mulheres de Machado, que realmente encontramos histórias onde o foco feminino está muito presente e é o principal, com certeza. Portanto, no próximo vídeo aqui do Projeto Contos do Meio Dia, vamos ver Dona Jacunda, mais uma persona feminina muito interessante, machadiana por completo. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!